A gente está aqui hoje para conversar sobre escassez hídrica. Estou aqui com o professor Pedro Cortes para a gente continuar falando sobre soluções, né? Vamos falar sobre soluções, professor. Tem solução? Olha, não é uma solução fácil, né, a escassez hídrica, porque você envolve aí uma série de atores, né, não é só responsabilidade do governo, é responsabilidade das pessoas também, dos cidadãos, e também requer uma série de políticas integradas. Então, a gente tem que evitar o lançamento de esgoto, né, sem tratamento nos corpos d'água, né, ou seja, evitar a poluição dos corpos d'água para que a gente possa ter água boa para captação. Esse é um ponto. A gente tem que preservar as matas ciliares, né, as matas no entorno dos rios, dos corpos d'água e as nascentes, para que a gente tenha água nova facilmente disponível e reduza o assoreamento desses corpos d'água, ou seja, quando começa a acumular muito sedimento, diminui a capacidade, por exemplo, de um rio em transportar água, de um lago ou de uma represa em armazenar a água, né? Então isso é muito importante também, cuidar das matas. Então, assim, são uma série de políticas que também envolvem o consumo, né? O incentivo ao uso racional da água, o incentivo ao uso de fontes alternativas, por exemplo, captação de água de chuva para uso em... Isso que é o que eu posso fazer na minha casa, exatamente. Né? Por exemplo, você pode usar água de chuva onde normalmente ela passa sem causar problemas. Então, para lavagem de piso, de áreas externas, regar jardins, a gente não precisa pegar uma água pronta para consumo, para utilizar, por exemplo, na lavagem de um piso. A gente pode usar água de chuva para isso. Sim. Então, são soluções integradas que a gente deve considerar para combater a escassez hídrica. Não é uma única solução, falar assim, olha, vou construir uma nova represa, vou fazer um novo sistema de captação. Não, não é só isso. Né? Isso passa muito também pela educação das pessoas, pela correta orientação das pessoas. E aí o governo ele tem um papel indutor muito grande disso, porque o governo ele consegue não só gerar políticas públicas, como também coordenar esforços para que isso seja feito. Mas não depende só do governo, depende da atitude de cada um ao considerar que a água pura, a água de boa qualidade, ela é um recurso finito. Embora a água não acabe na natureza, vem diminuindo a disponibilidade de água pura, de água boa, né, que a gente pode captar facilmente para o abastecimento urbano, o abastecimento rural. Né? Então a gente tem que pensar em políticas... o uso racional da água, né? Acho que começa pequenininho aí na sua casa, né? E é exatamente com essas dicas que você falou. Dá para reutilizar da minha máquina de lavar, dá para reutilizar água de chuva e aí a gente vai... E economizar, obviamente, né? Utilizar com mais parcimônia. Dentre os objetivos da ONU, os 17 objetivos para a gente melhorar o mundo, né? Aparece em alguns deles a questão da água. Sim. Então vamos falar sobre água e saneamento. Como é que está essa situação, como é que está isso no Brasil? Então nós temos uma situação, de certa forma, dicotômica, porque o saneamento ele vem sendo, do ponto de vista, né, de coleta, tratamento e lançamento do destinação final do esgoto, o Brasil tem investido muito pouco, nós estamos muito carentes em relação a isso. Os investimentos que foram realizados, ou vêm sendo realizados, é mais na oferta de água, né, para as populações, mas a coleta e o tratamento de esgoto, isso vem sendo desconsiderado. E uma prova disso é que nós estamos vendo o ressurgimento de algumas doenças que estavam, de certa forma, banidas, né, da área urbana, como é o caso da febre amarela. Da febre amarela urbana é um problema relacionado diretamente ao saneamento. Quando a gente vê epidemias de dengue, zika, chikungunya, isso também está relacionado à má qualidade do saneamento. Então, nós temos em várias regiões uma boa oferta de água, uma rede de distribuição de água relativamente boa, mas nós pecamos muito na coleta, no tratamento e na disposição final do esgoto, porque é uma coisa que acaba, vamos dizer assim, não aparecendo tanto para a população, mas cobra o seu preço ao diminuir muito a qualidade de vida, né, e a qualidade da saúde de maneira geral. É uma coisa que o governo vai ter que providenciar para a gente. Mas uma última dica para a gente encerrar esse bloco. Tem como o cidadão comum fazer algo para tentar minimizar esse problema do saneamento? Tem, na verdade, ele tem que cobrar do governo, né, a falta de saneamento, a falta de tratamento, ou seja, se posicionar criticamente, porque a gente tem que lembrar que o governo, de maneira geral, independente de quem está no poder, ele é movido a votos. Né? E se o governo percebe
que a população está cobrando, que isso pode ter impacto numa próxima eleição, efetivamente ele vai prestar mais atenção a isso e vai cuidar mais desse assunto. Tá certo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Se você quiser saber mais sobre esse tema ou outros temas de sustentabilidade, é só acessar o nosso portal Socioambiental Online.